Eu ia perguntar sobre a situação em Nagorno-Karabakh. Como é que está agora? Atualiza para a gente o movimento lá, a migração desse Sim. grupo étnico para a Armênia está aumentando, né? Está aumentando e o número de mortos naquela explosão num depósito de combustível também aumentou, já são 68 mortos. A tragédia aconteceu quando dezenas de armênios abasteciam os carros para fugir da região, alvo de disputa centenária entre a Armênia e o Azerbaijão. Mais de 300 pessoas ficaram feridas e 105 ainda estão desaparecidas. Segundo testemunhas, no momento dessa explosão, o posto estava repleto de moradores que tentavam justamente fugir desse conflito. Há uma semana, a gente lembra que o Azerbaijão rompeu um cessar-fogo e lançou uma ofensiva militar na região. Desde domingo, 47 mil pessoas já deixaram Nagorno-Karabakh. Isso é mais de um quarto do total de armênios que vivem no território separatista. Eles simplesmente não acreditam na promessa do Azerbaijão de preservar os direitos daqueles que optarem por permanecer no território. Os Estados Unidos prometeram 11 milhões de dólares, quase 55 milhões de reais em ajuda humanitária, porque, vale lembrar, essa região sofre com uma grave crise de abastecimento e essas pessoas, portanto, buscam uma nova oportunidade de vida no país vizinho, a Armênia. Volto com vocês. Obrigada, Cecília. Quem chega para falar para a gente sobre Nagorno-Karabakh é Marcelo Lins. Como a Cecília disse, o número de pessoas que fugiram para a Armênia já passa de 47 mil. Onde essa crise vai parar? E eu gostaria que você explicasse também o ponto, qual é a crise ali. Quer dizer, o Azerbaijão quer o território ou ele quer a expulsão? É uma expulsão étnica, é uma disputa étnica. O que é mais importante para a disputa, para o conflito do ponto de vista do Azerbaijão, que é o agressor, afinal de contas? Pois é. Bom dia, Mônica, Thiago, bom dia, Cecília também. Pois é, essa pergunta pode ter uma resposta muito simples. Acho que dá para dizer que o Azerbaijão quer as duas coisas. Quer retomar esse território como parte integrante do território azeri, que é como é chamado cidadão, ou qualquer coisa relativa ao Azerbaijão, e quer também aproveitar e expulsar a população de origem armênia que vive nesse território, mas não é de agora. Há séculos e séculos e séculos, desde antes das fronteiras mesmo do Azerbaijão já estarem definidas tais quais são hoje, já havia uma população de origem armênia nesse território que, vamos lembrar, fica perto da fronteira com a Armênia. Ao longo da história já houve, inclusive, ligação por terra entre a Armênia e o território de Nagorno-Karabakh, que é conhecido para os separatistas de origem armênia como a República de Artsakh. O problema é que a República de Artsakh nunca foi reconhecida oficialmente pela comunidade internacional. E essa população armênia, ela acaba sendo deixada à própria sorte, dependendo das circunstâncias de momento, se vai ser mais ou menos protegida. Por quem? Por exemplo, pela Rússia, que tem um histórico até de proteger essa população, ou de pelo menos não obrigá-la a deixar esse território. Vamos lembrar que tanto a Armênia quanto o Azerbaijão fizeram parte da antiga União Soviética. Eventualmente poderiam ser protegidos por outros países. A Turquia, quem sabe, mas a Turquia, hoje em dia, mais do que nunca, é um grande aliado do Azerbaijão. O Irã, que é o vizinho do outro lado, onde há uma população azeri de origem, que vem do Azerbaijão também, muito grande, entre 10 e 15 milhões de pessoas. Podia ser um país também a influenciar os rumos dessa crise. Mas o que parece que a gente está vendo com essa última ofensiva, quebrando o cessar-fogo, como bem disse a Cecília, é uma, digamos assim, reta final de um processo de limpeza étnica. É claro que para isso ser configurado, a gente vai ter que esperar mais um pouco, e parece que é isso que a comunidade internacional está fazendo, esperando enquanto milhares e milhares de pessoas vão fugindo às cidades, às casas que eram ocupadas há séculos por seus ancestrais. E isso, quando o mundo se der conta, que daqui a pouco não vai haver mais população de origem armênia dentro do território de Nagorno-Karabakh. Qual é a população lá, Marcelo, você se lembra? Pois é, hoje em dia
ela já foi bem maior do que é hoje, porque já houve, só nos últimos 30 anos, 2 grandes guerras entre o Azerbaijão, forças armênias, e os armênios separatistas. Então, a população que era, até não faz muito tempo, de cerca de 600 mil pessoas, hoje em dia ela está na casa ali das 130, 140 mil pessoas no máximo. Mas como já fugiu muita gente nessa leva, e só agora 47 mil, a gente vai ver, no final das contas, que a gente vai ter um território pouquíssimo povoado, apesar dele ter sido povoado continuamente há muitos séculos por essa população armênia. Lins, obrigado. Você volta já já. Quero falar com você sobre o Biden grevista lá nos Estados Unidos. Biden piqueteiro de megafone na mão. Eles vão falar sobre isso já já. Antes, deixa eu só complementar uma informação que acaba de chegar sobre esse assunto. Agora há pouco, o governo do Azerbaijão confirmou que prendeu o Ruben Vardanyan, que era o líder do grupo separatista armênio que estava dominando a região de Nagorno-Karabakh. A gente segue acompanhando e traz para vocês todos os detalhes assim que novas notícias cheguem.